Vamos começar a falar agora sobre as técnicas, sobre as metodologias de avaliação de empresas. E a primeira metodologia sobre a qual vamos falar é a avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Vamos falar então da avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Nessa avaliação, o valor da empresa ele é representado pelo valor dos fluxos de caixa previstos para o futuro, descontados para o presente a uma taxa que represente o risco. Vamos explicar um pouquinho melhor isso. Então, o que são os valores dos fluxos de caixa previstos para o futuro? Eu vou fazer uma projeção de como a minha empresa vai ser no futuro, quanto ela vai crescer, quanto isso vai gerar de receita. Eu vou pegar lá a última linha, quanto que sobra de dinheiro ou quanto que eu preciso investir na minha empresa nos próximos meses, nos próximos anos. Feito isso, eu vou tentar descobrir quanto que esse valor do futuro vale hoje. Ou seja, eu vou descontar esses fluxos de caixa do futuro para o dia de hoje. Todos nós sabemos que o dinheiro no tempo ele muda de valor, ou seja, R$100 hoje não é a mesma coisa que R$100 no ano passado ou R$100 5 anos atrás. E isso vale para a empresa. A minha empresa faturar 1 milhão hoje ou faturar 1 milhão daqui a 5 anos é bem diferente. Então eu vou precisar pegar os fluxos de caixa que eu estou prevendo para o futuro e trazer tudo isso para o dia de hoje. Como que eu vou fazer isso? Eu vou descontar isso a uma taxa que representa o risco. Ou seja, qual é o risco que o investidor está correndo ao investir na minha empresa? Eu vou tentar estimar essa taxa para descontar esse valor do futuro para o dia de hoje. Mas não fique preocupado. Ao longo desse curso a gente vai explicar um pouquinho melhor, mais a fundo, como que a gente faz para prever esses fluxos de caixa, como que a gente faz para descontar isso para o dia de hoje e como que a gente faz para estimar a melhor taxa de risco a ser utilizada. Em resumo, podemos dizer que criamos uma projeção que demonstra o montante financeiro que a empresa vai gerar no futuro e avaliamos quanto que esse montante vale no dia de hoje. Outro fator importante na avaliação por fluxo de caixa descontado é que quanto mais arriscada for a empresa, maior a taxa de desconto que eu devo utilizar. Isso está ligado à questão do risco e retorno. Quanto maior é o risco, maior é o retorno esperado. Então, o investidor ele usa uma taxa de desconto maior para calcular aquele valor, visto que a empresa é bastante arriscada. Embora o nosso curso esteja focado em empresas de capital fechado, vamos utilizar alguns outros exemplos para ver se a gente pode esclarecer um pouquinho melhor como que é feito o cálculo do valor de uma empresa. Primeiro vamos usar o exemplo do Facebook. Então o cálculo do valor do Facebook ele é a quantidade total de ações que o Facebook tem, vezes o preço de cada uma dessas ações. Mas como que a gente calcula esse valor total, para chegar no preço de cada uma dessas ações? O valor total do Facebook ele não está baseado nos ativos que a empresa tem, no tamanho do prédio do Facebook ou qualquer coisa assim. Ele está baseado no potencial de geração de lucro para o futuro que os analistas acreditam que a empresa tem, e nos riscos que essas estimativas têm de estarem corretas. Esses riscos eles são baseados tanto em projeções da própria empresa, ou seja, riscos de a empresa atingir a estratégia que ela pretende, e também riscos do mercado crescer como se pretende. Então, para a gente calcular o valor mesmo de uma empresa de capital aberto, com ações listadas em bolsa de valores, os analistas eles olham esse potencial futuro de geração de lucro e também o risco que essa empresa está incorrendo e podem utilizar essa técnica da avaliação pelo fluxo de caixa descontado para saber o valor total da empresa. Vamos a um outro exemplo, o exemplo do valor de um imóvel. Se a gente fosse utilizar a técnica de fluxo de caixa descontado para calcular o valor de um imóvel, nós poderíamos dizer que o valor do imóvel é o valor que esse imóvel vai gerar no futuro, ou seja, as receitas que eu terei com aluguel menos os gastos que eu terei com manutenção. Determino um prazo para esse futuro, 5, 10 anos, por exemplo, e desconto esses fluxos de caixa que serão gerados para o dia de hoje. No caso da taxa de desconto, se eu estivesse falando de um imóvel, que é algo relativamente muito mais seguro do que uma empresa, eu descontaria uma taxa menor do que aquela taxa que eu devo descontar para a empresa. Por quê? Porque a certeza que eu tenho que esses fluxos de caixa futuros serão gerados e qual o tamanho deles é maior do que numa empresa, porque provavelmente eu sei o preço do aluguel naquela região e eu tenho uma ideia de quais são os gastos que eu posso ter com manutenção.
Essa técnica de fluxo de caixa descontado, ela não é muito utilizada na prática para calcular o valor de um imóvel. Muitas vezes o imóvel ele acaba tendo seu valor calculado com outros imóveis semelhantes na região. Mas seria uma forma aí de a gente exemplificar a utilização da técnica do fluxo de caixa descontado para calcular o valor de um bem ou de qualquer outra coisa que gera um fluxo de caixa aí ao longo do tempo. Vamos falar agora sobre os inputs para o modelo de fluxo de caixa descontado, ou seja, as informações que eu preciso obter para colocar no meu modelo de fluxo de caixa descontado. A primeira informação são os fluxos de caixa previstos, ou seja, quais são os fluxos de caixa que a minha empresa vai ter nos próximos anos, ou que eu espero que a minha empresa tenha nos próximos anos. Para isso eu vou precisar prever todo o faturamento da empresa nos próximos anos, né, a receita nos próximos anos, e também todos os gastos que eu tenho, despesas, custos, impostos, tudo mais. A segunda informação que vai servir de input para o meu modelo de fluxo de caixa descontado é o crescimento esperado para os próximos anos. Esse crescimento ele deve estar ligado ao crescimento do mercado, ou seja, quando eu fizer uma projeção da minha empresa para os próximos anos, eu vou alinhar essa projeção de crescimento da empresa com as projeções, com as expectativas de crescimento do mercado e também com a minha expectativa de atendimento, né? Qual que é a minha capacidade de atendimento com a minha empresa. Então essa informação do crescimento, tanto de receita quanto o crescimento das despesas e custos, é a segunda informação que vai servir de input para o meu modelo de fluxo de caixa descontado. A terceira informação que vai servir de input para o seu modelo de fluxo de caixa descontado é a taxa de desconto, ou seja, quanto que você vai considerar de taxa para ser descontada mês a mês para saber o valor da sua empresa. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses três inputs com maiores detalhes. Vamos então falar do fluxo de caixas previsto. Primeiro, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é a movimentação financeira, ou seja, entradas e saídas de recursos financeiros da empresa em determinado período. Levando a máxima do comerciante antigo, o fluxo de caixa é como se você tivesse em um bolso todas as contas que você tem a pagar e no outro bolso todo o dinheiro que você recebeu naquele mês. Ao final do mês, você soma todo o dinheiro que recebeu, todas as contas que tem a pagar e vê o que faltou ou o que sobrou. Isso é o fluxo de caixa. Imaginando que você tem alguns pagamentos que você vai receber em 30, 60 e 90 dias, por exemplo. Então, nesse mês, esse dinheiro não entrou efetivamente no seu bolso, embora você tenha feito a venda. Então, esse dinheiro ele não conta para o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, o que vale é o dinheiro que efetivamente entrou e saiu da empresa em determinado período, independente se ficaram contas ou se ficou algum dinheiro a receber para os próximos períodos. Para calcular o valor da empresa, o que você deve considerar é a última linha do fluxo de caixa, após todas as previsões de reinvestimento, pagamento de juros, entre outros. Então, se a empresa precisou fazer um reinvestimento naquele mês para crescer, para aumentar estoque, e o dinheiro saiu naquele mês, esse dinheiro, embora seja um investimento para o futuro, esse dinheiro vai sair do fluxo de caixa e você vai considerar o valor após esses gastos. Então, é aquilo que a gente já falou. O que você vai considerar para calcular o valor da empresa é efetivamente a última linha do fluxo de caixa, pensando todo o dinheiro que entrou e todo o dinheiro que saiu naquele período, independente do que serve para outros períodos ou do que vai vir a acontecer em períodos próximos. Ou seja, o que importa é o dinheiro que ao final do mês o empreendedor pode retirar ou o dinheiro que ele terá que injetar na empresa para pagar as contas daquele mês. E como a gente faz para estimar então esses fluxos de caixas futuros? Para isso a gente usa informações históricas ou a gente cria premissas. Essas premissas vão vir de informações do mercado ou de algumas empresas semelhantes. Então na hora que eu for projetar o meu futuro, eu vou olhar se a minha empresa já tem um histórico, como que ela vem atingindo os resultados no passado, quais são suas margens, quais são os seus custos. E se a minha empresa ainda não tem esse histórico, eu posso criar esse futuro. Vou imaginar quantos funcionários eu vou ter, vou projetar quais vão ser os meus custos, quais vão ser as minhas despesas. E quanto mais informação eu tiver, quanto mais premissas eu tiver para embasar essas minhas projeções de futuro, menor será a incerteza desses fluxos de caixas futuro que eu estou projetando.
É no momento de estimar esses fluxos de caixa previstos para o futuro que o plano de negócio pode ser um guia, porque ele ratifica onde que você obteve as suas premissas. Então, partindo da ideia de que o plano de negócios ele tem diversas seções e que cada uma dessas seções deve contar um pouquinho como vai ser as diferentes áreas da sua empresa, além de contar também sobre como deve se comportar o mercado, quais são as tendências do mercado, o plano de negócio ele vai servir para justificar e ratificar as premissas que você está utilizando para fazer os fluxos de caixas previstos para o futuro da sua empresa. Atualmente, a tecnologia permite que algumas empresas possam criar um protótipo funcional daquilo que ela vai propor para o mercado de uma maneira rápida e barata. Esse é o caso, por exemplo, de algumas empresas de internet. Nesse caso, a gente sugere que a empresa faça um teste piloto com aquele produto que ela está propondo e deixe esse piloto rodando por um tempo. Esse piloto ele vai servir para ratificar algumas das premissas da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho um website, eu digo que 1.000 pessoas vão acessar o meu website por mês, eu apenas dizer isso sem nenhuma base é muito menos valioso do que se eu disser que o meu website já está rodando e que nos últimos 3 meses eu tive 800, 900 mil acessos. Então, fazer um piloto, se for possível, é algo que ajuda a valorizar a informação que você tem em mãos aí para projetar o futuro. Agora vem a pergunta, e quanto tempo eu devo projetar para o futuro da minha empresa? A gente acredita que o período que você deve projetar é o período que você acredita que a sua empresa vai ter um crescimento extraordinário, ou seja, um crescimento diferente da média do mercado, que ela vai crescer muito rapidamente. Esse período ele pode variar dependendo de empresa para empresa ou de mercado para mercado também. Uma outra possibilidade é você projetar um pequeno período após a empresa atingir o payback, ou seja, você vai fazer os fluxos de caixa para o futuro e vai ver quando que a empresa vai pagar todo aquele dinheiro que foi investido. Então você projeta um pequeno período à frente desse período onde a empresa pagou o seu payback. O período de payback ele pode variar, existem alguns padrões de mercados, de diferentes mercados. Uma empresa, por exemplo, que investe muito em ativos, como uma mina, que você vai ter que comprar o direito da mina, comprar vários equipamentos, pode ter um payback muito maior do que uma empresa de internet, por exemplo, onde algumas vezes você vai precisar de alguns computadores e algumas pessoas ali. Então o investimento ele acaba sendo pequeno, menor do que numa mina de carvão, por exemplo. Então, concluímos que o período de projeção pode variar de empresa para empresa. Em empresas nascentes, especialmente se a gente está falando em setores muito dinâmicos, que mudam muito rapidamente, que a realidade do setor muda muito rapidamente, você projetar mais do que 5 anos traz uma incerteza muito grande, porque ninguém sabe o que vai acontecer à frente de 5 anos naquele setor ou mesmo em uma empresa naquele setor. Então, em média, a gente sugere que você projete 5 anos, mas como já explicamos antes, isso pode variar de caso a caso, de empresa a empresa e de setor a setor. Vamos falar agora do segundo input para o modelo de avaliação de empresas por fluxo de caixa descontado, que é o crescimento esperado para a empresa no futuro. Essa é uma premissa que é muito importante e ela também é difícil de ser estimada. Essa premissa ela deve estar alinhada com as informações obtidas na análise de mercado. O crescimento esperado da empresa deve ter base nas premissas, está em acordo com o crescimento do mercado e do setor como um todo. Também é preciso que você avalie se a capacidade produtiva da empresa suporta o crescimento previsto. Então, algumas empresas elas têm uma limitação geográfica, às vezes física mesmo, né? Se você tem uma loja, não tem como você achar que vão caber ali 10, 15, 20, 100% a mais de pessoas dentro da sua loja comprando. Então, não basta você ver que o setor vai crescer. Você tem que olhar também se a sua empresa, dentro daquela expectativa que você está colocando, tem capacidade de atender esse público que vai aumentar. Então, o crescimento ele tem que pensar nas premissas, naquilo que você pesquisou do mercado, naquilo que você pesquisou do setor, mas também pensar na capacidade produtiva da empresa, se essa capacidade produtiva suporta esse crescimento. Em alguns casos, o que você vai fazer é que você vai precisar investir mais para que a sua empresa cresça a capacidade de atender mais pessoas, se for o caso.
Mas a gente imagina, numa primeira projeção da empresa, que você faça a projeção para um primeiro ciclo, ou seja, até o momento que você precise de um novo investimento para aumentar a capacidade produtiva, quando aí você deve fazer um novo planejamento de negócios. Um erro muito comum que os empreendedores cometem é projetar o crescimento da empresa olhando somente o crescimento da capacidade produtiva dela, sem levar em conta as informações de mercado obtidas. Esse é um erro muito comum, que prejudica bastante o plano de negócios, que prejudica bastante a avaliação da empresa e que deve ser evitado. A informação mais importante que deve ser levada em conta quando você está projetando o crescimento da empresa é a análise de mercado que você fez. Então, pesquisar se aquele mercado está crescendo, se aquele setor está crescendo, quanto que o setor está crescendo, e não somente a sua capacidade produtiva. A análise primária deve ser feita com base no setor. A questão de analisar a capacidade produtiva serve somente para ver se aquela capacidade de investimento que você tem consegue atender o quanto a sua empresa cresce, mas cresce porque o mercado demanda. E não olhar primeiro a capacidade produtiva e depois estimar um crescimento aí que não tem nenhuma relação com a pesquisa de mercado que você fez, com o crescimento do mercado, com o crescimento do setor. Falando um pouquinho agora sobre o terceiro input que eu devo utilizar para calcular o valor da minha empresa usando a metodologia do fluxo de caixa descontado. Esse terceiro input é o que a gente chama de taxa de desconto. Essa taxa de desconto ela é uma taxa livre de risco somada a um prêmio a ser pago pelo risco que o investidor está correndo por investir na minha empresa. Falando um pouquinho o que é a taxa livre de risco. Taxa livre de risco é o retorno do investimento que poderia ser feito com o mesmo capital e que não teria risco nenhum para o investidor. No Brasil, por exemplo, podemos falar da poupança. Essa taxa pode variar de investidor para investidor. Pode ser que tenha algum investidor que considere como taxa livre de risco um investimento em renda fixa, talvez num CDI ou alguma coisa assim. E prêmio pelo risco é quanto que o investidor quer receber pelo risco que ele está correndo para investir na sua empresa. Então, para ele deixar de investir em algo que não tem risco nenhum dele deixar de receber no final do período aquele montante financeiro, ele quer receber algo a mais por isso. É uma relação risco-retorno. Então, esse prêmio é quanto que esse investidor quer receber a mais pelo risco que ele está correndo ao investir na sua empresa. Os fatores que podem influenciar esse prêmio pelos riscos são vários. Por exemplo, o tempo de empresa. Uma empresa que já está no mercado há mais tempo, ela é menos arriscada do que uma empresa que está nascendo agora, pela inexperiência do empreendedor, pelo não conhecimento do mercado, por vários fatores. Então, o tempo da empresa é um dos fatores que pode influenciar aí, aumentar o prêmio pelo risco. Outro fator é a imprevisibilidade das projeções, ou seja, quanto menos informações eu tenho, quanto mais imprevisível é o setor que eu estou atuando, ou quanto mais imprevisível é a empresa que eu estou projetando, maior vai ser o risco que o investidor vai estar correndo e, consequentemente, maior o prêmio que ele quer receber por isso. Podemos falar também do risco do país de atuação. Um país mais estável é um país que oferece menos risco do que um país mais instável. Então, o país que a empresa vai atuar, ele influencia diretamente o prêmio que o investidor quer receber pelo risco. O próprio país, muitas vezes, tem o risco de quebrar, então isso acaba sendo adicionado aí como um prêmio pelo risco no investimento. E também o mercado de atuação. Mercados mais maduros, eles têm projeções mais previsíveis. Então, por exemplo, se você vai fazer uma empresa que vai explorar petróleo, a chance de você ter um mercado para petróleo nos próximos anos é muito maior do que você saber se nos próximos anos como que vai estar o mercado de tablet, de celulares, de redes sociais, que são mercados muito mais dinâmicos, muito mais imprevisíveis. Então, o mercado de atuação também, ele pode influenciar aí no risco e, consequentemente, no prêmio que o investidor quer receber por esse risco que ele está correndo. Quais são os prós e contras do modelo de fluxo de caixa descontado? Primeiro, ele exige grande estudo e compreensão do negócio. Isso é um ponto forte, mas também um ponto fraco. Ponto forte porque ele faz com que o empreendedor ele entenda profundamente o seu negócio e profundamente como pequenas variações em alguns números podem influenciar e afetar diretamente o valor do negócio. Então,
Por exemplo, eu posso identificar como uma mudança numa despesa, o aumento ou a diminuição de uma despesa, ou aumento ou diminuição de vendas, por exemplo, pode afetar diretamente o valor da minha empresa. Mas é um ponto fraco, por quê? Porque o empreendedor que não entender muito bem de finanças, ele vai precisar de bastante estudo e vai precisar conhecer bastante o próprio negócio para conseguir fazer as projeções de futuro, para conseguir estimar as taxas de crescimento, a taxa de desconto. Então, se por um lado ele garante um profundo conhecimento da empresa, por outro ele exige esse profundo conhecimento, o que pode ser um ponto fraco para algumas pessoas. O segundo aspecto da análise pelo fluxo de caixa descontado, nesse caso é apenas um ponto fraco, é que as premissas podem ser manipuladas. Então, quando você está fazendo a projeção para o futuro, quando você está estimando a taxa de crescimento, você define algumas premissas. Essas premissas, claro que elas precisam estar baseadas em informações de mercado ou informações de histórico da empresa ou de empresas semelhantes, mas essas premissas são definidas pelo avaliador e, consequentemente, elas podem ser manipuladas. Dessa forma, por exemplo, um avaliador pode olhar uma projeção de crescimento do mercado dele de 5% e propor que a sua empresa vai crescer 6%, 7%, porque ela vai crescer acima do mercado. Enquanto outro avaliador pode analisar de uma maneira diferente, propor um crescimento de 4%, por exemplo. Muitas vezes também as premissas elas precisam ser definidas baseadas em um setor parecido, porque não tem nada naquele setor exatamente que você pretende atuar. Então eu vou olhar, por exemplo, o setor de crescimento de construção civil como um todo, por exemplo, para calcular o crescimento da minha loja de materiais de construção. E aí, na hora de transpor essa premissa do setor maior para a minha empresa, para a realidade da minha empresa especificamente, eu vou ter que alterar essa premissa e, consequentemente, eu posso manipulá-la para o bem ou para o mal aí do valor da empresa. E, por fim, o último ponto fraco desse modelo é que ele é carregado de incertezas. Então, quando eu estou fazendo a projeção de futuro da minha empresa, quando eu estou prevendo os fluxos de caixa do futuro da empresa, estou prevendo o crescimento da empresa, o crescimento do setor, estou prevendo a taxa de desconto, tudo isso é carregado de incertezas. São valores que eu estou propondo, que eu estou acreditando que vão acontecer no futuro, mas que eu não tenho como garantir que eles vão efetivamente acontecer. Isso deixa uma previsão cheia de incertezas e que pode influenciar no valor que eu vou chegar para a minha empresa. Algumas outras informações importantes sobre o modelo de análise do valor da empresa pelo fluxo de caixa descontado. Após o período que você projetou, que deve ser o período de crescimento extraordinário da empresa, provavelmente a sua empresa não vai acabar. Então você deve projetar um modelo de crescimento estável para a empresa nos próximos anos. Para fazer essa projeção, existe um nome, a gente chama isso de perpetuidade, ou seja, aquele fluxo de caixa que a empresa pretende continuar gerando pelos próximos anos, quanto que ele vale hoje, para você somar esse valor ao valor da sua empresa. Na hora que a gente fizer uma simulação no Excel, mostrando como calcular o valor da empresa, a gente mostra para vocês como que calcula o valor da perpetuidade. É possível criar cenários para fazer as projeções da sua empresa. Então você pode alterar premissas, pode alterar a taxa de crescimento, pode alterar a taxa de desconto. Depois você pode fazer uma estimativa da probabilidade desses cenários ocorrerem e definir um preço médio para a sua empresa, baseado na probabilidade de cada um desses cenários. Essa é uma técnica um pouquinho mais avançada, né? Você vai fazer vários cenários usando a técnica de avaliação pelo fluxo de caixa descontado e vai calcular a probabilidade de cada um desses cenários. Entendemos que você pode chegar até num valor mais preciso, mas acaba sendo uma técnica bastante rebuscada que às vezes você vai colocar muita complexidade. Se os valores são incertos mesmo, dificilmente você vai adicionar muita certeza a esses valores e você pode mais complicar do que ajudar no cálculo de um valor aí para sua empresa. É preciso tomar cuidado com projeções que são muito complicadas. Elas podem atrapalhar ao invés de ajudar. Então fazer projeções muito rebuscadas, muito cheias de detalhes, muitas vezes você agrega pouca informação e acaba agregando muita complexidade, o que atrapalha a projeção, atrapalha a análise do valor da empresa. Então, é preciso aí ter esse bom senso entre o que eu devo agregar, que vai agregar informação, e o que só vai agregar complexidade ao meu modelo. Por fim, é preciso dizer que empresas nascentes muitas vezes têm um longo período de investimentos, até que a empresa comece a obter lucro.
Esse longo período de investimentos, aliado a uma taxa de desconto bem alta devido à incerteza, são aspectos que afetam diretamente o valor da empresa. Então, precisa ter esse cuidado na hora de calcular o valor de uma empresa nascente, ver o período que você vai precisar projetar para conseguir aí projetar um valor adequado para aquela empresa que você está criando. Exemplo de uma planilha para calcular o valor da empresa utilizando o fluxo de caixa descontado. Nessa primeira planilha, vocês podem ver aqui em cima o crescimento do setor na primeira linha. Então, o empreendedor ele fez algumas pesquisas e analisou a probabilidade de crescimento do setor baseado em alguma fonte que ele encontrou. Em consequência disso, ele prevê um crescimento para a empresa, que está na linha logo abaixo. Esse empreendedor, ele acredita, baseado nas pesquisas que ele fez e nas projeções que ele tem, que a sua empresa irá crescer 20% além do mercado. Então ele projetou aqui o crescimento da empresa nos próximos anos. Logo abaixo, nós temos uma previsão de receita e demanda para o começo da empresa. Podem ver como foi construída essa previsão. Primeiro, o empreendedor começou analisando que tem um fluxo de pessoas na rua onde vai estar a loja dele, um fluxo de 300 mil pessoas por mês. Como que ele descobriu isso? Ou ele encontrou alguma fonte que trouxe essa informação para ele, ou ele pode ter ido àquela rua alguns dias e pesquisado e analisado quantas pessoas que passam na rua. Ele estima que dessas 300 mil pessoas, 1% irá entrar na loja dele. Ou seja, 3 mil clientes irão entrar na loja todo mês. De novo, como que ele estimou isso? Ele pode ter pego informação de um outro negócio semelhante ao dele, pode ter pego informação de outras empresas na região, ou pode ter mesmo contado quantas pessoas entram em uma loja semelhante por ali. Das 3 mil pessoas que entram na loja todo mês, então, ele estima que 75% dos clientes comprarão seus produtos. Também essa estimativa baseada em alguma premissa que ele tem, alguma informação que ele levantou. Desses 75% que compram o produto, então temos 2.250 clientes efetivamente comprando todo mês. Esse empreendedor também estimou um ticket médio para a loja dele. De novo, esse ticket médio pode estar baseado em histórico, em outros negócios, no negócio dele em outra região, mas ele estimou um ticket médio de R$100. Então todo mês, 2.250 pessoas entrando na loja e comprando, um ticket médio de R$100, e é isso que ele vai usar para projetar a receita dele. Aqui embaixo, nessa próxima tabelinha, nós vemos algumas premissas da estrutura da empresa. Então, premissa de impostos, de custos, com produtos, com pessoal. Nós projetamos aqui um percentual para esses custos e despesas. O ideal é que você, quando estiver fazendo a sua planilha, que você faça mesmo efetivamente essa projeção, ou seja, quantas pessoas eu vou contratar, quanto eu vou ter de despesa, quanto dinheiro eu vou investir em marketing, e não usar uma porcentagem como a gente fez aqui. Mas como nossa ideia é simplificar e não necessariamente deixar o mais completo possível, nós optamos por utilizar isso como porcentagens. Um pouquinho mais abaixo na nossa planilha, nós temos os investimentos que serão feitos na empresa. Então temos aqui alguns investimentos pré-operacionais, ou seja, investimentos que vão acontecer antes da minha empresa começar, e depois alguns outros investimentos já com a empresa iniciada. É importante a gente olhar que a gente não está se preocupando com o tratamento contábil das receitas e despesas. Então tem algumas despesas aqui que não poderiam incorrer no mês, que deveriam ter depreciação, enfim, outras despesas que não teriam o mesmo tratamento contábil. Mas nós estamos preocupados aqui não com esse tratamento contábil, e sim com quanto dinheiro entra no bolso do empreendedor ou quanto dinheiro sai do bolso do empreendedor todo mês. Então, por isso que a gente não está se preocupando com esse tratamento contábil, e sim com o recurso que efetivamente entra ou sai da empresa todo mês. E aqui, mais abaixo, nessa planilha, nós temos a taxa de desconto. Vejam que aqui a gente optou por uma taxa livre de risco de 9% ao mês. Isso está alinhado com um investimento que o empreendedor poderia fazer com o dinheiro dele, ou que o investidor poderia fazer também, em um investimento que traria quase nenhum risco, não sei se poupança ou
um investimento de renda fixa, e abaixo um prêmio, ou seja, esse investidor ele quer 10% a mais ao ano para optar por investir nessa empresa, ao invés de deixar o dinheiro dele em um investimento que não traria risco. Isso resultou em uma taxa anual de 19%. E logo abaixo nós transformamos essa taxa anual em taxa mensal. Se a gente clicar aqui, vocês vão poder ver a fórmula aparecendo aqui, a fórmula que a gente utilizou. Ou também vocês podem acessar a planilha que vai estar disponível e ver essa fórmula aí para vocês utilizarem no negócio de vocês. Projetou o nosso fluxo de caixa. Aqui nessa planilha vocês podem ver a receita e os gastos da empresa, e aqui embaixo o fluxo de caixa, ou seja, quanto de dinheiro efetivamente sobra para esse empreendedor todo ano. Podem ver que nessa planilha aqui a gente projetou para 60 meses, utilizando aquelas informações que estavam na outra planilha nas premissas. Vamos lá então ao cálculo do valor da empresa. O cálculo do valor da empresa é esse que está aqui em amarelinho, o VPL. Vamos mostrar para vocês como que a gente faz para achar esse valor, esse VPL aqui da empresa. Então, eu vou aqui em Fórmulas, inserir função, vou procurar funções, função financeira, vou digitar VPL. Para quem estiver usando o Office em inglês, vai digitar NPV. Achei aqui VPL, ok. Taxa, qual que é a taxa que a gente vai utilizar? Nós vamos lá na planilha de premissas e vamos pegar a taxa, 1,46. É importante prestar atenção para pegar a taxa mensal, porque a gente fez uma projeção de valores mensal. Se a projeção tivesse sido feita usando valores anuais, você deveria pegar a taxa anual. Então não se confunda. Projeção mensal, mês a mês, usar a taxa mensal. Depois aqui, no valor, nós vamos pegar todos os valores da linha do fluxo de caixa a partir do mês 1, não pegar o valor do pré-operacional. Feito, dou OK aqui. Cheguei em 281, ainda não é o 214. Por quê? Eu preciso tirar o investimento inicial. Como o investimento inicial aqui está negativo já, eu vou usar a soma. Somo o menos 67. Cheguei no valor 214.133,97. Depois vocês podem ver aqui nessa planilha que a gente vai deixar disponível também a fórmula em maiores detalhes. Agora vamos falar então da perpetuidade. O que é a perpetuidade? Qual é a lógica da perpetuidade? A gente sabe que vai chegar lá no final do ano 5 e a sua empresa ela não vai simplesmente deixar de existir. Ela vai continuar operando e a ideia é que ela continue operando para sempre. Por isso a gente faz esse cálculo da perpetuidade, pensando aí no futuro da empresa além do período projetado. Como que a gente faz para calcular a perpetuidade? Primeiro a gente vai calcular a perpetuidade no último mês. O que a gente faz? Qual é a fórmula? A fórmula é BJ14. O que é o BJ14? Vamos olhar lá. BJ14 é fluxo de caixa no mês 60. Dividido por premissas B35. O que é premissas B35? Se a gente olhar aqui na nossa planilha de premissas, é a taxa de desconto mensal. Então calculamos a perpetuidade BJ14, o último fluxo de caixa, dividido pela taxa de desconto mensal. Chegamos nesse valor de 665 mil. O que a gente precisa fazer? Trazer esse valor para hoje, né? Porque esse valor aqui é o valor da perpetuidade lá no mês 60. A gente precisa trazer esse valor para valores de hoje. Para isso a gente vai usar uma outra fórmula. A gente vem aqui, fórmula, inserir função. Aqui a gente vai usar VP, valor presente. Ok. Qual é a taxa? Aquela taxa que já está lá. 1,46. Períodos. 60 meses. Valor futuro. Valor futuro é importante colocar negativo. O valor futuro é a perpetuidade que estava no último mês.
278. Então a perpetuidade hoje dessa empresa seria 278 mil. Quanto que vale o futuro dessa empresa à frente dos 5 anos? Aqui embaixo na planilha também nós temos a perpetuidade considerando que a empresa continuasse crescendo além desses 5 anos. Como que a gente faz? Qual que é a diferença? A diferença é que aqui, onde a gente vai calcular a perpetuidade no último mês, na hora de... a gente também pega o BJ14, que é o fluxo de caixa do último mês, mas eu subtraio esse crescimento da taxa de desconto. Então vou fazer aqui de novo daqui do lado, igual. Vou pegar lá o BJ14, como eu falei para vocês, dividido pela taxa de desconto, que está aqui em premissas, e vou subtrair o crescimento. Chegamos no valor de 713 mil, e aqui embaixo a mesma lógica de cima, para pegar esse valor de 713 mil e trazer para o dia de hoje. Então estamos falando em 299 mil. Teoricamente, o que a perpetuidade significa? A perpetuidade significa que você deveria somar esse valor da perpetuidade ao valor da sua empresa. Então, o valor efetivo da empresa hoje seria os 214 mais 278 ou 299. Na prática, o que acontece? O valor de algo que vai acontecer lá depois de 5 anos, depois do período projetado, acaba sendo algo muito etéreo, é algo que está muito longe, muita coisa pode acontecer até lá. Então, dificilmente o investidor vai aceitar adicionar esse valor ao valor da sua empresa. Além disso, a gente está considerando que lá no ano 5 a empresa vai continuar operando ou vai continuar crescendo sem precisar de um novo investimento. E provavelmente após esse primeiro ciclo da empresa, ela vai precisar de novos investimentos para uma nova etapa. Então, na prática, dificilmente você vai conseguir receber esse valor da perpetuidade do investidor. Você pode somar ele ao seu valor, usar isso na mesa de negociação, mas tenha em mente que o investidor dificilmente vai pagar por este valor.